Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente fala um tema muito interessante que é pensamento. O que será que os espíritos amigos falam sobre pensamento? O que será que o Espiritismo fala sobre esse tema tão importante para o nosso dia a dia? Que todos nós pensamos muitas vezes durante o dia, né? E hoje contamos novamente com a presença da minha irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Sempre uma alegria estar aqui, né, fazendo essas reflexões que são tão importantes, né, para nós, porque, gente, vamos combinar, né? O mundo não está fácil, não, né? Então a gente está precisando botar a nossa cachola para funcionar aí, e fazer Verdade. algumas reflexões. É verdade, Lara. Muito bem colocado. E eu peço a você que nos conhece nosso canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Se você achar interessante, divulgue para que mais pessoas possam entender a importância que é o pensamento. Na verdade, né, a importância, mas sim a responsabilidade do que é o pensamento. Porque pensar traz muitas responsabilidades, né? É quase que uma lei, né, de ação e reação junto, né? Então, precisamos aí estar coerente com os pensamentos. Antes de começar, então, Lara, o que você pode falar sobre o pensamento para nós? Bom, eu quero começar citando Emmanuel, que diz assim: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. Pois é, a gente precisa pensar, né, fazer uma reflexão acerca do pensamento, porque o que é pensamento? É o ato de pensar. Pode parecer óbvio? Pode, né? Mas não é tão simples assim. O pensamento, né, como André Luiz nos diz, lá no livro Respostas da Vida, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Então, a gente não pode esquecer dessa questão, né? Por quê? Porque o ato de pensar, a nossa ideia, forma uma condição. E a condição produz o efeito. Jefferson acabou de falar aí da lei de causa e efeito, exatamente isso. A ideia forma uma condição e a condição produz o efeito. E o efeito cria o nosso destino, né? Que está aí. Ou seja, o destino, gente, nada mais é do que a lei de causa e efeito em ação, né? Aquilo que eu fiz ontem repercute no hoje e no amanhã. O que eu faço hoje repercute no amanhã. E eu sofro as consequências do que eu fiz ontem, né? Então, a nossa vida, ela sempre vai ser aquilo que está aqui, ó, na nossa cabeça, aquilo que está na nossa mente, né? Então, se eu olho para minha vida hoje e falo assim, nossa, minha vida tá ruim, né? Tá ruim, tô aí com problema de todo jeito, problema no casamento ou no relacionamento, seja lá qual for, problema com o filho, problema no serviço, né? Uma falta de dinheiro danada. Pois é. Sabe o que muda o caminho da gente? Aqui, ó, no pensamento. Qualquer mudança real no nosso caminho precisa vir unicamente da mudança dos nossos pensamentos, né? Então, a gente precisa orientar a nossa existência aqui, né, neste momento que nós estamos encarnados, justamente para disciplinar os nossos pensamentos. Aliás, Aristóteles falava isso, né? Que nós precisamos, que pensar é divino e nós precisamos aprender a pensar, né? A pensar direito. E é exatamente isso, porque olha, né? Como eu falei da questão do destino, o que vai acontecer para nós no futuro, né? Está ligado a tudo aquilo que está no meu campo mental hoje. Então, a gente se encontra sob a batuta da nossa mente. E eu dirijo a minha mente, a gente sabe, somente para dois caminhos, ou para o bem ou para o mal, né? Então, eu tenho que pensar o que eu estou atraindo para o meu campo de existência, né? Para o meu campo de influência, porque a gente se influencia uns aos outros, né? O que eu estou atraindo? É aquilo que eu estou pensando. Vejam como o pensamento é importante, né? Então, olha, o pensamento ele está muito ligado ao nosso livre-arbítrio, à nossa liberdade de escolher. E na nossa intimidade, a nossa liberdade de escolher é absoluta, né? Agora, depois não posso reclamar,
Porque a criação mental, o meu pensamento me pertence. Né? Eu estou sujeito a ele. Então, se eu estou com um pensamento, só estou pensando em raiva, em vingança, né? Em odiar o outro, em fazer mal ao outro, ah, meu filho, sua vida está lazarenta, né? Como a gente diz aqui em Minas, está lazarenta mesmo, porque olha, não adianta, a gente vive sob a égide daquilo que nós pensamos, né? A gente vive debaixo do nosso pensamento. Essa é a lei, né? Então, se eu quero uma vida melhor, eu preciso aprender a pensar melhor, né? Vou voltar lá nas palavras de Emmanuel que eu disse no início. O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Mas o pensamento ele é tão importante que, veja, o sentimento, se eu acolho aquele sentimento em mim, inevitavelmente ele vira uma ideia. E a ideia plasma a minha realidade. Ela vai plasmar aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, gente, não há como fugir dessa lei. Não há, né? Os princípios mentais que nos regem, diz André Luiz. Vamos lembrar da passagem lá do Evangelho, né? Que Jesus disse: aquele que plantar bem a boa semente vai ter ali centuplicado, né, o seu ganho. É exatamente isso. Aquilo que eu penso se centuplica na minha existência, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, gente, não é? Nós temos que ter um cuidado imenso, porque aquilo que eu der de mim, ou seja, que está no meu campo mental, aquilo que eu der de mim ao outro, eu vou receber vezes 100. Eu vou receber o cêntuplo. Então, se eu dou raiva, eu vou ganhar de volta a raiva, mas centuplicado. Se eu dou amor, eu vou receber amor, centuplicado. Vamos pensar nisso. Muito bem, Lara. Boa exposição. E, e quem sabe, né, quem estuda um pouquinho mais a questão do pensamento, pegando o gancho da Lara, né, a pessoa tem mais responsabilidade ainda, porque você sabe o que é bom, o pensamento bom ou o pensamento ruim. Você sabe, de acordo com as leis que os espíritos nos trazem, referente ao pensamento, então nós somos mais conhecedores do que a gente deve fazer ou não deve fazer. Então, logo, nós somos mais responsáveis, né? A gente sabe que toda a nossa vida se resume, né, de certa forma, no pensamento. Por quê? O pensamento, tudo que nós fazemos de ação, de atitude, reação, de exposição, tudo que a gente faz na nossa vida surge de uma ideia. Essa ideia vira um pensamento. O pensamento, ele é colocado em prática, em ação, pela nossa vontade, nosso desejo. Logo, então, o que a gente pensa? Se eu cometi um erro, um equívoco, é porque eu tive aquela vontade de fazer ou aquele desejo de realizar aquela atitude, aquela ação. Então, tudo que a gente faz de bom, de ruim, está sob a nossa responsabilidade, a nossa vontade de fazer aquilo, mesmo que nós não venhamos a ter um raciocínio prévio, um raciocínio lógico do que pode, quais são as responsabilidades, quais são as consequências que aquilo pode trazer para nós, ou para outro. Então, sempre antes de pensar, de colocarmos em prática, precisamos urgentemente meditar. Pensar se aquilo que a gente vai colocar em prática, aquela ação importante, vai prejudicar alguém ou a nós mesmos, ou alguma instituição, ou alguma coisa. Porque nós também seremos responsáveis por isso. Tudo o que a gente faz de bom ou de ruim, ou tudo que a gente deixa de fazer de bom, a gente também é responsável e também a gente vai estar arcando com as consequências. E, como falei, volta, reforço novamente, responsabilidade sempre em todos os nossos atos. Então, independente do nosso ponto de vista, nossa ação, das nossas atitudes, tudo, enfim, é regido, né, pela lei de ação e reação. Então, por isso que a Lara falou, né, e eu acho muito importante comentar de novamente, que todos os pensamentos que a gente faz, ele está ligado à ação e reação. Porque, como eu falei agora há pouco, se eu sou uma pessoa ignorante, não sei as consequências do pensamento,
não conheço o espiritismo, não conheço as leis que regem o universo, a Terra, enfim, as leis da vida, porque eu não conheço o espiritismo, então eu tenho uma responsabilidade pequena, mas não, né, não quer dizer que eu não tenha ali a responsabilidade de arcar com as consequências. Por quê? Porque Jesus veio e mostrou a lei, nos ensinou o que é certo e o que é errado, como fazer e quais as consequências daquilo. Então, logo, nós precisamos entender que, independente da nossa religião, nosso credo, nosso ponto de vista, nós temos o conhecimento, estamos ao alcance do conhecimento evangélico de Jesus. Então, precisamos ter essa noção, essa responsabilidade que tudo que a gente faz vai trazer alguma consequência, e como a Lara falou, a gente cria nosso destino, né, baseado naquilo que a gente pensa, que a gente age, né. Outra coisa interessante também é que todas as atividades que a gente concretiza na nossa vida, ela advém do próprio pensamento, né, da força do desejo, e da vontade, como falei agora há pouco. Então, uma ideia, ela é um fragmento, né, que surge na nossa mente e que nós podemos pegar essa ideia, esse fragmento e colocar e exercitar ela. Eh Fazer com que ela surja, né, a gente começa ali a pensar: "Ah, que ideia boa que eu tive agora, vamos ver onde vai essa ideia, né. Como é que eu posso, às vezes, tal problema ou ter uma solução para uma questão que eu queira resolver?". Então surge uma ideia, essa ideia pode ser manipulada e pode ser, alimentada pela nossa vontade, pelo nosso desejo, e aí surge o pensamento. O pensamento, então, surgiu e nós podemos ou não colocar em prática. Por isso que é importante, antes de a gente colocar em prática, sempre meditar, sempre refletir as consequências que aquilo vai gerar. Se é boa ou não, se vai ser prejudicial para nós ou para alguém. Até porque a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, né? Que nem tudo que é bom para nós vai ser para o próximo. Então, temos que ter responsabilidade, certo? Outra coisa que eu acho interessante também, por exemplo, a gente usa muito, né, a questão do pensamento, nós precisamos ter noção que todo pensamento gera uma forma de pensamento. Todo pensamento vai gerar, então, uma imagem, né, daquilo que você está desejando, daquilo que você está pensando, daquilo que você está alimentando sua mente. Por exemplo, se eu estou pensando uma coisa ruim, eu vou criar uma forma de pensamento ruim. Quer um exemplo muito prático? Se eu falar para você agora, pensa no sorvete. Você vai pensar no sorvete que você gosta, vai sentir o gosto daquele sorvete, vai pensar, vai estar relembrando, recordando aquele gosto, aquela sensação que ele te traz. Então, precisamos entender que o pensamento também interage com nossas emoções, com os sentimentos, e também resgata da memória, né, aqueles sentimentos, aquelas sensações que vão nos trazer ou, né, a energia boa ou uma energia ruim. Logo, como falei há pouco, reforço novamente, vou reforçar o programa inteiro, pensamento é responsabilidade. Gente, olha só como o pensamento é importante, né? O Jefferson falou: pensamento é responsabilidade. E é. Vocês querem ver, olha, tudo, absolutamente tudo que a gente faz na vida é fundado nos nossos pensamentos. Quer ver? Todo mundo conhece a Esquadrilha da Fumaça, né? No Brasil. O par da Esquadrilha da Fumaça, né, nos Estados Unidos, chama Blue Angels, né? Que é aquela equipe de pilotos, né, da Força Aérea Americana, né? E que eles fazem ali aquelas acrobacias tão impressionantes, né? Como a Esquadrilha da Fumaça aqui. Eu não posso falar da Esquadrilha da Fumaça, que eu não conheço o procedimento deles, mas eu conheço dos Blue Angels, né? E você acha vídeo aí na internet. Quando eles estão preparando ali uma acrobacia nova ou alguma coisa, ou antes de fazer uma apresentação, eles fazem uma reunião, né? Para falar, nós vamos fazer isso, isso, isso. Daqui a pouco eles saem ali, cada um vai para o seu canto, e os pilotos ficam mentalizando o tipo de manobra que eles vão fazer. E eles gesticulam o que eles vão fazer com a manete, né, com o controle ali do avião. Né? Então, eles estão pensando na manobra e eles estão lá, gesticulando mesmo, virar para cá, virar para lá, para frente, para trás. Né? E isso, gente, por que eles fazem isso? Porque o que está aqui você realiza.
Olha a importância do pensamento. Aquilo que está na nossa mente e ele está ali botando em prática o gesto, né, no controle do avião, é aquilo que você vai realizar. Né? Tem um piloto jovem para quem gosta aí de moto velocidade, né? Eu sempre gostei do Valentino Rossi, né? Mas tem um piloto novo aí surgindo, um menino realmente muito novinho, e ele passa antes da corrida, ele fica ali de olhos fechados com o movimento de guiar a moto ali no percurso que ele vai fazer do autódromo. Gente, por que a gente é tão displicente no dia a dia com o nosso pensamento? Essas pessoas, né, eu estou dando um exemplo aqui na vida material, né? Desses pilotos de alta performance, né? Os pilotos de moto. O médico faz isso, ele fica ali, o bom médico, né? Ele fica ali, ele vai fazer uma cirurgia, ele sabe, né? Que ele vai parar ali nos minutos antes da cirurgia, vai, vou fazer isso, 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 isso e aquilo, né? Então, por que no nosso dia a dia a gente é tão displicente? Né? Aí depois a gente reclama que a nossa vida é uma porcaria. Por quê? O seu pensamento tá igual um rinoceronte desembestado pela vida fora, né? A gente vai aí na base do deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não põe disciplina no pensamento. E aí, depois, gente, o pensamento não vem do cérebro, ele vem do espírito. O cérebro é só um instrumento físico que processa o pensamento enquanto a gente está encarnado, né? E o pensamento é uma força atuante, viva, né? Então, olha, se a gente não mudar o nosso modo de enxergar a questão do pensamento, porque o pensamento ele está no alicerce de todas as formas, de todas as experiências da nossa vida. Gente, é o nosso pensamento que cria a vida que a gente quer, né? Imagina um arquiteto. O arquiteto está ali, ó, eu vou levantar um edifício. Ele imagina primeiro o edifício. Está aqui, sai da mente dele. Ele não tira isso, né, do ar, não. Ele não tira isso de dentro do bolso, não. Está na mente. Ele imagina o edifício e aí ele coloca na planta. Ele vai desenhar o edifício que ele quer, né? E assim é, por exemplo, um programador de computador sabe exatamente do que eu estou falando. Ele vai imaginar o que o programa vai ter que fazer. E aí ele vai escrever as linhas de código daquele programa, né? E tudo é assim, gente. O artista, né? Aquele escultor, ele imagina primeiro o que ele vai fazer com aquele bloco de mármore. E depois ele vai lá com o cinzel e o martelinho dando forma. Gente, igualmente, Jefferson volta a falar, falou de responsabilidade. É pensando que nós, criaturas humanas deste planeta e de todos os outros, né? Porque a lei é a mesma, a lei de Deus é a mesma para todo lado. É pensando que a gente levanta para nós mesmos o céu que a gente quer, né? Ou o inferno para a gente cair, né? É no pensamento. Olha a importância, gente. O nosso pensamento viciado nas paixões inferiores, né, geram aí fantasias monstruosas na nossa mente e isso vai nos conduzir à delinquência. E aí a gente vai cair nos abismos aí de dor e sofrimento, de perversidade. Muitas vezes a gente vai levar longos séculos para nos reajustarmos, né? Então vamos vigiar as nossas ideias, gente. Vamos vigiar. Não foi à toa que Jesus falou: vigiai e orai, né? Então, vamos pensar nisso, porque depois que a gente morre, né? A gente vê, o nosso corpo físico morre, né? O nosso espírito vive nas criações em que nós mesmos nos afeiçoamos enquanto nós estávamos aqui na matéria. E isso é complicado.
A Laura falou sobre programador, né. Eu sou programador e realmente o que a Laura falou é isso mesmo. Se um cliente me pede para fazer uma plataforma, eu já tenho tudo na minha cabeça como que vai ser a plataforma. Como vai ser, qual banco de dados vou utilizar, como eu vou projetar, qual modelo eu vou utilizar, qual framework eu vou utilizar, então tudo isso realmente que a Laura falou é verdade. Então você tem que estar memorizando, pensando, né, nas possibilidades que você vai estar realizando aquela atividade. E eu acho muito interessante também, né, Laura, porque o pensamento, a forma como a gente pensa, né, ele vai trazer para nós os indivíduos que vão estar se aproximando de nós. Se eu penso a do ruim, vai atrair espíritos encarnados e desencarnados da mesma estirpe, da mesma sintonia, por causa da lei de sintonia e afinidade. Se eu penso bem e faço bem, né, então logo vou estar atraindo para mim pessoas e espíritos que vão estar sintonizados e afinizados comigo. Peço desculpa aqui, o vizinho que está fazendo um barulho aqui em cima, aqui, se tem algum som aí, tranquilo, tá bom? Então, eu acho assim, por isso que eu falo, né? É uma responsabilidade muito grande. A gente atrai todo pensamento, tudo na vida é focado no pensamento. Tanto a matéria, quanto no pensamento, como no espiritual, tudo é pensamento. Tanto é que quando a gente desencarna, a gente vai para o lugar adequado com nossa atitude, nosso pensamento. Então, precisamos ter consciência disso. E o espírito Lourenço Prado fala o seguinte no livro Instruções Psicofônicas, de autoria do Lourenço Prado, mas de psicografia de Chico Xavier. Fala o seguinte, isso sobre o pensamento, né? O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar a nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho constante que nos enobrece a vida. E eu, já entrando aqui nas minhas considerações finais, eu recomendo bastantemente, se você tem interesse pela questão do pensamento, né, fazer a leitura da obra No Mundo Maior, que é um livro espetacular, fala sobre a mente, sobre o pensamento. E também tem outras obras, né, do André Luiz, do Emmanuel, né, que também fala e aborda sobre a questão do pensamento. Mas tem uma obra que eu acho muito interessante do André Luiz, que é também, além do Mundo Maior, que é específico para a mente, o cérebro, né, pensamento. Mas tem outra obra do André Luiz que eu acho muito interessante, que fala da evolução da vida, evolução humana, evolução do pensamento, como a gente teve o pensamento fragmentado, depois veio o pensamento contínuo, depois veio o pensamento raciocinado, né? Então, é a obra Evolução em Dois Mundos. E aí a gente vai ver, então, que levou mais de 3,5 bilhões de anos para a gente ter o pensamento que nós temos hoje. Olha só que trabalho hercúleo do Cristo, para nos dar pensamento, para a gente pensar, ter liberdade de pensar, ter liberdade de estudar, de aprender, mas a gente usa esses 3,5 bilhões de anos, muitas vezes, para pensar besteira, para falar besteira, ou para fazer coisa errada. Então, precisamos aí dar melhor andamento, melhor seguimento ao nosso pensamento, porque a gente tem que utilizar essa graça que Jesus nos dá através da liberdade de pensar, para que possamos fazer o bem, para que possamos caminhar reto, caminhar alinhado àquilo que o Cristo quer que nós façamos, né? E também acho interessante, outra coisa interessante que o André Luiz fala, ele nos adverte, né, que além das imagens que a gente cria, não só imagens estáticas, mas imagens também animadas, né? Também pensa ali, por exemplo, se eu estou pensando que eu estou viajando, eu estou pensando numa estrada que eu estou viajando. Logo no pensamento vai estar também vai estar criando aquela imagem e vai estar animando aquela viagem que estou pensando, né? Então, qualquer pessoa que tiver uma sensibilidade, uma medidade de psicometria, e até alguns espíritos, né, podem fazer a leitura desses impulsos, dessas emissões que a gente faz de forma magnética, né, de forma de pensamento, podem ser captadas por essas pessoas, né? Então, elas podem sim perceber que a gente está, por exemplo, uma coisa bem simples, né? É, já vi médiuns psicométricos, né? Chegar perto da pessoa e falar, nossa, tá doente, tá triste, tá chateado. Isso, a pessoa que exerce a mediunidade, né? Mas assim como nós,
a gente não tem essa habilidade, talvez, né, você talvez tenha, mas eu não tenho, a gente pode chegar perto da pessoa: "Nossa, ô Lara, tá triste hoje, tá abalado, por que houve, Lara?". A gente tem essa sensação, a gente recebe esse impulso também, a gente faz essa leitura também de forma involuntária, de forma, totalmente, vamos dizer assim, entre aspas, né, aleatória, vamos dizer assim, né, a gente pegou, captou, né. Então, para finalizar, queria deixar aqui um salmo, né, que eu acho muito interessante, que é um salmo muito que eu gosto bastante, que fala o seguinte: "O Senhor conhece os pensamentos do homem", e realmente conhece. Lara, suas considerações finais? Pois é, gente, vamos criar juízo, né, olha só. Na nossa jornada evolutiva, o nosso espírito, não retrograda, né, não tem retrocesso na nossa marcha evolutiva, mas a gente, pode ficar estagnado ali, parado naquelas formas infelizes a que a gente se liga através do nosso próprio pensamento desgovernado. Isso quer dizer o quê? Que a gente age e reage, ou seja, a gente se influencia o tempo inteiro. E isso, gente, é uma questão muito séria, porque, olha, do mesmo jeito que se eu conseguir me esforçar para disciplinar o meu pensamento, voltá-lo a maior parte do tempo possível ali para o bem, a gente se liga aos planos mais elevados da vida, né? Então a nossa vida passa a ser mais serena, mas não que não vai ter problema, mas você enfrenta o problema com mais equilíbrio, com mais serenidade, com mais tranquilidade. Agora, do mesmo jeito, se eu mantenho o meu pensamento em desordem, ligado ao mal, eu vou recolher que inspiração? Dos planos inferiores, né? Que vão sempre infelicitar a minha vida, vão sempre trazer mais e mais problemas. Então, olha, vamos lembrar do nosso mestre Jesus, né? Que nos disse: viverá o homem onde situe o coração, né? E aí, Evangelho, Evangelho, o Emmanuel faz um acréscimo a essa citação de Jesus, sem, obviamente, trair o ensinamento de Jesus. O Emmanuel complementa dizendo: onde colocarmos o pensamento, que é a força viva do nosso coração, aí se manifestará como é justo a forma da nossa vida. Vamos vigiar nosso pensamento, gente. Vamos vigiar, porque onde nós colocamos o nosso foco mental, é aí, exatamente aí, que nós vamos viver. Verdade, Lara. E você me lembrou, né, que é muito importante a gente orar e vigiar, né, porque a vigilância nos traz, os cuidados necessários para a gente não desencaminhar nossa vida. Isso eu fiz um texto enorme para esse programa, né, mas eu queria só abordar rapidamente aqui uma questão, uma frasezinha muito importante, que pensamento traz a saúde, mas também pode trazer a enfermidade, depende da forma como nós pensamos. Então, vamos aí buscar saúde pensando, tendo bons pensamentos, né, pessoal? Pessoal, muito obrigado a todos vocês por estarem conosco até esse momento. Agradeço vocês por estarem conosco aqui. Convido novamente para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que sempre se divulgue, né, o que é bom, aquilo que é belo, a mensagem do Cristo, porque muitas vezes a gente está divulgando, a gente está compartilhando coisas que não são úteis, que não vão agregar nada na nossa vida, nem na vida de ninguém. E então, é muito importante divulgar aquilo que é bom, porque a gente está inspirando as pessoas, ajudando as pessoas a se abastecerem daquilo que vai alimentar seu espírito, alimentar sua mente de forma positiva, trazendo então novos pensamentos, porque o pensamento também está de acordo com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente compartilha, tudo está ligado ao pensamento. Lembre-se sempre disso. Clara, queria que você, antes de se despedisse, né, você falasse aí sobre o seu canal e convidasse o pessoal para seguir seu canal também. É isso aí, gente. A gente criou um canal, né, no YouTube também. Só você buscar
@fé para quê, né? Nós temos um blog também, féparaquê.com, né? Apesar de que tem uns dias que ele está aí meio sem nada a ser postado, né? Mas tem justificativa. Semana que vem já tem um post novo no blog, né? Mas vai lá, acesse o blog. O Jefferson também tem a página dele na internet, né? espiritismonaprática.com.br. O meu é féparaquê.com. Acessem os nossos sites, vejam lá se o conteúdo agrada a vocês, se inscrevam nos nossos canais, né? Porque é importante, gente. Não por vaidade, eu sempre gosto de falar isso, né? Porque as pessoas muitas vezes acham que é por vaidade. Não. A maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a sua divulgação. E quando a gente faz um trabalho com responsabilidade, estudando, com amor aquilo que a gente faz, então a gente tem realmente a responsabilidade de passar para frente, né? Então vai lá. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, né? Deixa lá o seu like se você gostou. Então, vamos lá, gente. Vamos divulgar aí boas notícias, né? Notícias que fazem realmente a gente pensar, né? Vídeos que fazem a gente refletir sobre a nossa vida. A gente está precisando mudar a nossa conduta, né? Exatamente. Então, é que o Emmanuel fala para a gente sempre estar estudando, né? Tudo aquilo que é bom, né? Pessoal, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Lara, por mais esse momento, mais esse programa que a gente está fazendo aqui. E também para você, desejo você um ótimo domingo e um ótimo início de semana. É isso aí, pessoal. Tchau, Jefferson. Fique Tá? na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos vocês, e até o próximo domingo. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.